Hoje eu quero trazer para você algumas informações gerais da ginástica rítmica, algumas características específicas deste esporte que, independente se você está trabalhando na área de escolinha ou trabalhando com equipe de competição, vão te ajudar muito. Mas antes de começar, eu gostaria de compartilhar com você duas informações muito importantes. A primeira delas é que existe um órgão que rege todos os tipos de ginástica no mundo. Esse órgão ele é chamado de FIG, Federação Internacional de Ginástica. Ele regulamenta todas as competições de ginástica que existem pelo mundo. E a segunda informação é que dentro do próprio site da FIG, nós temos o Código de Pontuação de Ginástica Rítmica, e que por muitas vezes você pode não saber, mas você também tem acesso a esse material. Inclusive é o material de onde eu tirei todas as informações que eu vou te passar aqui hoje através desse vídeo. E eu quero te mostrar esse material. É esse daqui, ó. O Código de Pontuação de Ginástica Rítmica, você tem que procurar pelo ciclo olímpico de 2017 a 2020. Entrando no site, você vai procurar a modalidade de ginástica rítmica e lá tem as regras. Então, você pega e baixa a versão do que mais se adequa a você. Nós temos várias versões, inglês, espanhol, russo, francês. Eu tô aqui com a versão espanhola do ciclo de 2017 a 2020, e aqui você vai encontrar todas as regras da ginástica rítmica, como funciona todo o processo de arbitragem da nossa modalidade. E esse código de pontuação, ele foi elaborado, ele é feito para ginastas da categoria adulto, que são ginastas com 16 anos ou mais. E dentro da ginástica rítmica, nós temos outras categorias também, que é a pré-infantil, infantil e a juvenil. E dentro do próprio código, nós encontramos algumas orientações destinadas para a categoria juvenil, que são as ginastas de 13 a 15 anos de idade. Porém, no geral, esse código todo é destinado para a categoria adulta. A primeira informação que o código de pontuação nos traz são as generalidades, porque na ginástica rítmica nós temos dois tipos de competições: as competições individuais e as competições em conjunto. E falando especificamente da categoria adulto, nas competições individuais, as ginastas devem apresentar 4 séries. E vocês lembram que em vídeos anteriores nós falamos dos 5 aparelhos que existem na ginástica, que são a corda, o arco, a bola, as massas e a fita. Então, desses 5, as ginastas que apresentam as séries individuais, ela deve apresentar 4. E a cada ano, esses aparelhos mudam. E além dos aparelhos, as ginastas também são acompanhadas da música. E essa música deve ter um tempo não inferior a 1:15 e não superior a 1 minuto e 30. A cada segundo a mais ou segundo faltante, essa ginasta também é penalizada. No conjunto, as ginastas devem apresentar 2 séries. A primeira série a gente chama de série simples, que é de um tipo de aparelho só. Por exemplo, 5 arcos, 5 bolas, 5 fitas. E também nós temos a série mista, que são 2 tipos de aparelho. Por exemplo, 3 arcos e 2 bolas, 3 massas, 3 pares de massa e 2 fitas. Isso varia de regulamento para regulamento e a cada ano isso também é modificado. E assim como no individual, no conjunto as ginastas são acompanhadas por música. E no conjunto nós temos 5 ginastas, não apenas uma como no individual. E por ser 5, o tempo também é maior. No conjunto, a ginasta deve apresentar uma coreografia de 2:15 a 2:30. E da mesma forma que no individual, a cada segundo a mais ou segundo faltante, a ginasta também é penalizada. E falando sobre a música na ginástica rítmica, tanto para séries individuais quanto de conjunto, existem alguns critérios que devem ser seguidos para que essas ginastas não sofram penalizações. E algo muito comum na ginástica rítmica são os sinais sonoros antes do início da música. Por exemplo, aquele pi que você escuta e depois passa-se no máximo 4 segundos e inicia-se a música. Isso é permitido pelo código de pontuação, desde que escute-se esse sinal sonoro e passe no máximo 4 segundos e depois inicia-se a música.
Uma coisa que não é permitido dentro da ginástica rítmica são o som de sirenes, o som de motor dentro da música. Isso não é permitido, assim como aquelas paradas bruscas, essas paradas muito longas dentro da música, isso não é permitido. A música, ela deve trazer uma ideia guia, ela deve contar uma história, ter um início, um meio e um fim, porque a ginasta, ela deve ser acompanhada pela música na sua totalidade, elas devem estar em concordância. Nós não podemos, por exemplo, pegar vários tipos de música, vários estilos e simplesmente juntar e montar uma coreografia. Isso não é permitido, porque isso, pelo código, é considerado uma justaposição de músicas, né? De pequenos fragmentos, por exemplo, de música, que não tem uma ideia guia, que não tem um começo, meio e fim, que não contam essa história. E complementando o assunto da fala, das palavras como instrumento musical, a ginasta do individual, como ela apresenta 4 séries, ela pode escolher uma dessas 4 séries que ela vai ter uma música cantada, e no conjunto, o conjunto pode escolher uma das 2 séries para se apresentar uma música cantada. E agora nós vamos falar dos colãs. Os colãs são as roupas que as ginastas usam para se apresentar. E eles também têm certas exigências que precisam ser respeitadas para que as ginastas também não sejam penalizadas. E uma dessas primeiras exigências é que o colã ele não pode ser transparente. Nós temos diversos estilos de colãs na ginástica. A ginasta pode usar com ou sem manga, ela pode usar com zíper nas costas ou com aquela abertura em forma de gota, ela pode usar o colã curto apenas com a sainha por cima, ou ela pode usar o macacão inteiro, completo, que vai até o tornozelo. Isso depende do gosto, da preferência da ginasta e também da música que ela está utilizando, da história que ela está contando com a sua apresentação. E falando da transparência, se eu quiser demonstrar essa ideia, eu posso, desde que eu esteja utilizando por baixo um forro, um colazinho, um corpete, um body, que seja da cor da pele da ginasta, para que não apareça a pele em si, mas que apenas dê essa ideia de transparência. Quando falamos dos colãs do conjunto, eles devem ser idênticos, tanto na cor, no desenho, no bordado, todos os apliques que os colãs têm, eles devem ser idênticos. A arbitragem na ginástica rítmica, ela tolera uma certa diferença quando se vê que é no corte do colã. Por exemplo, os tecidos que são floridos, os tecidos que são manchados, aqueles tecidos que dá para ver que a diferença está apenas no corte. Às vezes a ginasta é um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, então aí que dá uma diferença. Mas o modelo em si dos colãs, eles devem ser os 5 idênticos. Outra coisa que nós temos também na ginástica rítmica, que deixa as ginastas muito elegantes, são as maquiagens e os cabelos, os penteados. O código de pontuação nos traz que tanto a maquiagem quanto o cabelo, eles devem ser leves e sóbrios. Então, antigamente nós tínhamos as maquiagens bem fortes, aquelas maquiagens que apareciam bastante preto, aqueles olhos bem carregados. Hoje isso já não é mais comum e principalmente não é nem permitido na ginástica. As ginastas são penalizadas se apresentarem dessa forma. E outra coisa da ginástica que nós temos também são o uso de sapatilhas. As ginastas podem ou não utilizar as sapatilhas. Isso é opcional. A sapatilha na ginástica rítmica é aquela que pega só a pontinha do pé, né? É uma espécie de um corinho, de um tecido leve que pega só na pontinha do pé e vão 2 elásticos atrás no calcanhar para dar firmeza nessa sapatilha.